imagina vocês que eu estou aqui do lado da pessoa que teve a paciência de, numa época sem computador, de catalogar todos os discos de 78 rotações feitos no Brasil, porque o nosso país nunca ligou para memória, né? Então tem que ter umas pessoas malucas, como o Jário, como eu, como o Alfredo, pessoas que gostam de juntar coisas, de ter acervos particulares em casa, de não sei o que, para levar a coisa para frente, senão a coisa não anda, né, Jário? Discos de 78 rotações, que eu me meti a levantar e graças a Deus consegui, foram cerca de 35 mil. Nossa Senhora. São cerca de 70 mil fonogramas, 70 mil gravações. E eu consegui levantar, está por escrito isso, impresso e editado, 29 mil. Nossa. Não, impressionante. Você fez Aliás, uma 28 parte... mil, são falta, com 7 é conta de mentiroso, mas realmente foram 7 mil discos que faltaram, que são justamente os discos anteriores a 1927. Na época da gravação mecânica. Mecânica, né? Na época da gravação mecânica. É possível levantar, não existe mais catálogo disso. Quando é que você sentiu, Jário, que assim, a transição de ser uma pessoa interessada em música para uma pessoa que resolveu fazer alguma coisa pela memória da música? Eu não me satisfazia em curtir uma música ou um cantor ou uma cantora. Eu queria saber qual era o repertório daquele cantor, o que ele já tinha gravado, né? Minha primeira paixão por essas anotações foram justamente as discografias e as filmografias, eu também gosto muito de cinema, que eu via publicado nessas revistas. Isso quando na fase da adolescência. E, obviamente, passei a fazer eu mesmo discografias na medida do possível. E que revistas eram essas? Cena Muda, no caso do cinema, né? Uma revista meio, digamos, diferente, que inclusive o formato era o Eu Sei Tudo. Era mais de memórias, não é propriamente só de estatística, de memórias também. E aí, nessa época, ainda não era comum essa coisa de ter pessoas especializadas em memória, né? Nos anos 50 teve assim o Lúcio Rangel, né? Começava a fazer umas coisinhas. O Ari Vasconcelos. O Ari Vasconcelos. O pioneiro absoluto é o Lúcio Rangel. E o seguidor do Lúcio já é o Ari Vasconcelos. Depois então, o Chorão, né? O Chorão já é bem mais adiante, né? Já é década de 60 para 70 para 80. Né? Fui um menino e um adolescente apaixonado pelas figuras, especialmente no caso da música, pelas figuras que fizeram sucesso na época de ouro e nos anos 40. E depois, já adulto, já no Rio de Janeiro, já como pesquisador, já coroa quase, eu vim conviver com essas pessoas não como fã, mas como amigo. Isso aí, para mim, é uma coisa que é diferente você conviver com um artista como fã e com um artista como um amigo. É muito diferente. Então, o Almirante, que foi o primeiro que eu procurei e que foi também o maior amigo que eu fiz na época de hora, eu me considero, e tenho certeza que ele me considerava também, o último grande amigo do Almirante. A ponto de me telefonar para pedir para arranjar um consertador da pia da cozinha dele que estava vazando. E o Almirante, para quem não está ligando o nome à pessoa, o Almirante que lançou Yes, Nós Temos Bananas, e lançou um monte de músicas incríveis. E foi uma da principal figura do rádio, porque não só era cantor, como era produtor. O cantor era apenas uma face da... Foi ele que botou os primeiros instrumentos de percussão numa gravação do Na Pavuna, não é isso? 1930. Ele contava que teve um trabalhão para convencer os técnicos de gravação da Odeon e da Parlophone, que era a mesma fonte, para gravar essa peça, esse samba, essa batucada, era uma batucada, com percussão. Os técnicos, no ensaio da gravação, os técnicos já disseram, batucada não dá, vai ter que ser sem batucada. E o Almirante insistiu que fosse a batucada. E realmente conseguiu gravar a batucada. Se não desse certo, obviamente, gravaria em seguida sem a batucada. E o sucesso justamente maior da gravação foi o fato de, pela primeira vez em disco, aparecer uma batucada de samba. O Almirante contava que
numa casa de disco na Avenida Rio Branco. O trânsito foi interrompido porque juntou gente demais no chamado Sereno, na rua, para ouvir o disco tocando seguidamente e vendendo nessa casa de disco, em razão da batucada. Do Almirante, né, Alfredo, também, né? Eu adoro o Almirante. Sou fã dele pelo cantor, por esse repertório que também só ele gravava, né? Gravei uma música do Almirante, inclusive no meu disco, uma música, não do Almirante, mas do Sarroles, em parceria com o Francisco Fernandes, que foi gravado pelo programa chama Do Outro Mundo. Que barulhada nessa casa a noite inteira, dança a mesa com cadeira, uiva um cão lá no quintal. Um bode preto dança quando o galo canta, toda a vila se levanta nessa música infernal. Ouço gemidos, vejo vultos passeando, de vez em quando faz-se a luz, não há ninguém. A minha casa nunca foi mal assombrada, mas agora é frequentada por amigos do além. Enfim, beleza. Gravei essa música no disco. Eu tenho um fato especialíssimo em relação à música popular da época, a minha pessoa e o Almirante. Eu resolvi ampliar a minha ação de pesquisador. Estava fazendo o levantamento da música popular, dos discos, da discoteca brasileira, da discografia brasileira, e procurei entrar em entendimento com o Almirante, que era o chefe do famoso arquivo, né? O arquivo do Museu da Imagem do Som. Nas minhas férias eu tinha um tempo livre para ir lá. E fui. E ele não me atendeu da primeira vez, e não me atendeu da segunda, e não me atendeu da terceira. Da quarta ou quinta vez, pela minha insistência, né, que eram 5 dias ou 4 dias perdidos, ele teve pena de mim, e naturalmente estava de melhor humor naquele dia, e resolveu me atender. Né? E então eu disse, mas o que é que você quer, rapaz? Você é jornalista? Não. É escritor? Não. É historiador? Não. Já escreveu algum livro? Também não. E o que é que você tem? Qual é o seu interesse em pesquisar a música brasileira? Eu disse, não, é que outro dia eu vi um oficial da aeronáutica contar, com muita graça da televisão, que o Besouro, pelas teorias que ele conhecia como um aviador, o Besouro não tinha a menor condição de voar, com aquele corpão que ele tem arredondado, aquelas asinhas de nada, que ele não podia voar de hipótese alguma, e de repente o Besouro voa. Aí o Almirante mas voa muito mal. Né? Mas o fato é que, com essa entrevista, eu consegui permissão de frequentar e ter o apoio dele nas minhas pesquisas lá no arquivo dele. E, Jairo, você chegou a conhecer o Pixinguinha, não? Não, infelizmente não. Você também adora, né? Um dos seus personagens mais preferidos. Eu considero o Pixinguinha a principal figura da música popular brasileira na primeira metade do século XX. Pixinguinha é a pessoa que mais influiu no que aconteceu, de um modo geral, na música popular brasileira na primeira metade do século. Na segunda metade, é o Antônio Carlos Jobim. Eu tive o prazer e a honra de produzir um disco com o Tom Jobim, do qual eu fui um prazer maior ainda, e uma honra maior ainda de ser amigo por algum tempo, infelizmente pouco tempo, porque eu já o conheci em seus últimos anos. O Tom Jobim era uma figura, dentro dos compositores brasileiros que eu conheci, era o mais culto, embora fosse o que meu pai chamava uma cultura de almanaque. Ele não era especializado em nada assim, ele era especializado em música, né? Mas era, do ponto de vista de cultura, ele tinha muito mais do que todos os outros, que não são tantos assim, que eu conheci. Agora, tinha lá as suas deficiências, os seus defeitos. Era uma pessoa nervosa, ele tinha uma certa impaciência, embora fosse um certo ranzinho, embora fosse uma pessoa simpaticíssima e simplíssima. Ele não tinha nenhuma pose, né? Na pequena convivência que nós tivemos. E falava muita coisa engraçada também, né? Era muito espirituoso, né? Falava muita coisa engraçada, gozava os amigos, essa coisa toda. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber.
E o Gonzagão, você chegou a conhecer? Não, o Gonzagão não. O Luiz Gonzaga também é uma instituição na música brasileira, né? Tudo da música nordestina e até da cultura que chegou para nós aqui do Sudeste, a gente deve muito ao Luiz A música Gonzaga. nordestina era zero até o dia que o Luiz Gonzaga gravou o primeiro disco. Quer dizer, conhecia-se aquelas coisas dos pernambucanos, dos caipiras pernambucanos, aquela coisa toda, mas a música, realmente, o baião, ele sistematizou uma coisa que passou a se chamar de baião. Adotou o nome de baião para sistematizar aquele tipo, daquela composição binária, que foi um grande sucesso no Brasil no final dos anos 40. Os anos 40, começo dos anos 50, né? Isso para o Nordeste foi muito bom. Inclusive revelou muita coisa boa que jamais teria saído do ambiente informal do compositor se não fosse Luiz Gonzaga. Ele criou um tipo de... Nordestizava. Nordestizava as interpretações. Porque ele incorporava o caboclo nordestino de uma maneira ele que era ninguém... um caboclo. Ele conversando, da pouquíssima vez que eu tive o prazer de ouvir ele conversando, ele era um caboclo nordestino. É mesmo asa branca, bateu asas no sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. A gente agora comemorou o finalzinho de 2016 e nesse ano de 2017 o suposto centenário do samba. Mas a gente sabe que esse samba pelo telefone, que é considerado um marco zero, na verdade antes já havia outras músicas gravadas como samba e o próprio samba em si ainda não era samba, era muito mais machista, não é isso, Jair? É verdade. Na verdade, o samba só é samba realmente a partir de 1929, quando a turma do Estácio, sem conhecer uma nota de música, consegue o milagre que faz o samba se diferenciar do machixe. Ou seja, segundo um amigo meu que é músico, não estou lembrado do nome dele agora, no machixe as síncopas são contidas nos tempos do compasso. No samba, muito mais complexo, portanto, muito mais difícil de interpretar e muito mais bonito, as síncopes transbordam de um tempo para o outro e até de um compasso para outro. De maneira que aí está o milagre, a diferença entre o samba e o machixe. E rigorosamente, o samba é um grande gênero musical, dos mais importantes e dos mais complexos, e por causa dessa característica essencial dele, que o torna diferente de todos os outros gêneros, pelo menos que eu conheço, é o nosso principal gênero musical. O que você acha que o Brasil ainda poderia fazer pela sua memória? É o tal negócio. Memória, pelo que o nome significa, é guardar coisas para que elas não sejam esquecidas, né? E justamente a questão da memória brasileira já melhorou bastante, já foi muito pior. Não tinha nada, não existia memória brasileira. Memória brasileira existia na cabeça das pessoas, principalmente dos anormais que se dedicavam a isso, né? Sem nenhum interesse comercial, né? Mas agora já tem alguma coisa que se guarda, né? Mas é que memória é guardar, né? Vamos dizer, não jogar fora, não deixar apodrecer. Inclusive, coisas maravilhosas que existiram, como matrizes de grandes gravações do passado, não foram conservadas, nenhuma foi conservada. Todas essas edições são feitas de disco, não de matriz. Verdade. Então, como é que você gostaria de ser lembrado, Jairo, no futuro, assim? De uma pessoa que viveu tanto, né, que tem vivido tantos anos já agora, já partindo para 91 anos, e que, né, deu tanto de si também a música do Brasil e que viu tanto a cultura brasileira e tudo. Como você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser relembrado exatamente por essa função que eu desempenhei, eu tenho certeza que, modesta parte, eu fiz razoavelmente, que é a conservação, manutenção, a manutenção, não deixar que essas coisas se apagassem. Muita coisa se apagou. Preservação, Preservação, exatamente. O termo é exatamente esse, a preservação.
da memória musical brasileira, especialmente. E das outras coisas que eu gosto, como a memória do futebol e a memória da própria vida radiofônica. Então, olha, eu queria agradecer muito aqui, meu querido Jair Severiano, pessoa que eu devo Um muito, prazer. assim, a minha, né, nossa, muito da minha carreira, esse cara que, nossa, foi uma inspiração para mim. Obrigado. Para todos nós. Para todos nós, né, Alfredo? E meu querido amigo Alfredo, que eu já conheço há tantos anos também, muito obrigado, tá? Nosso MPB com tudo dentro também é isso, é a memória da música brasileira. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri, peguei no pinho e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu.